Eu sou natural de Franca, interior de São Paulo, na Terra do Calçado, mais conhecida como Terra do Calçado, né? Terra das Três Colinas. É, Como vocês disseram agora, comecei muito cedo nessa vida errada, né? É, eu morava num bairro chamado Santa Cruz. E nesse bairro, quando criança, eu gostava muito de ficar numa praça, né? Porque ali naquela praça eu via muitos bandidos, né? Eu não gosto de falar bandido, mas eu gosto de falar a galera do lado B. A galera do lado B. A galera Galera do do lado lado B, B. né? Tem a galera do lado A, a galera do lado B. Mas você tinha pai, mãe, irmãos? Como é que era a sua composição familiar? Eu tinha mãe e 3 irmãos. O meu pai já era falecido e o meu pai fazia parte do lado B. Então, todos os pessoais ali do lado B, eles me conheciam e cuidavam de mim por ter o meu pai como companheiro. Então, ali eu cresci e eu gostava muito de ficar naquela praça, porque ali eu via, né, pessoas simples, mas pessoas simples que tinham um relógio bonito, tinham um colar daqueles bem vistosos, tinham bicicleta, tinham um tênis bom, contava dinheiro toda hora, e aquilo enchia os meus olhos, né? E eu chegava em casa, como minha mãe é solteira e cuidava de nós 4, né? Dentro de casa tinha aquilo que era o essencial para nós, o necessário, o básico, né? Estudei no SESI, né? Minha mãe era cozinheira aposentada do SESI, então eu estudei ali até a 5ª série no SESI. Mas aquilo foi me chamando atenção aos poucos. Aquilo foi me chamando atenção. E não demorou muito tempo, aos 11 anos de idade, eu fiz o meu primeiro furto na escola. Eu roubei um anel de ouro de um amigo. E aquilo repercutiu muito em casa, porque chegou até os ouvidos de minha mãe. E minha mãe falou: Wellington, cadê o anel que você trouxe para casa? Que é de fulano de tal. E aí eu fiquei muito mal, assim. Depois de alguns tempos eu devolvi o anel, porque de fato eu nem sabia roubar e tinha perdido o anel dentro de um bolso, de uma calça minha, nem usufruí de nada, entreguei o anel. E após aquilo, as coisas começaram a fluir na minha história. Então, a partir daquele anel, eu já cheguei já num daqueles que me chamava de filho, né? Que era do lado B. E pedi que se eu pudesse guardar os pacotinhos. Será que eu posso guardar os pacotinhos? Dá dinheiro se eu guardar os pacotinhos para vocês? Ninguém vai saber. Eu sou novo e tal. E foi isso que aconteceu. Comecei a guardar os pacotinhos ali. Guardava o quê? Em casa? Guardava em casa mesmo, porque ninguém nem... né? Guardava os pacotinhos em casa e ali comecei a ter um colar, comecei a ter dinheiro, comecei a ter uma bicicleta que era o sonho da minha vida, e minha mãe nunca conseguiu me dar. Comecei a contar dinheiro, a tomar o refrigerante com pão com mortandela, né? Que era ali a alegria de todo mundo ali, né? Naquela praça. E aquilo foi me dando alegria momentânea, né? Você, dos filhos, você é que número? Você é o primeiro, mais velho, caçula? Eu sou caçula. E seus irmãos faziam parte do lado B também ou não? Não, meus irmãos não. Nunca participaram de nada? Nunca participaram de nada. Agora, depois de velhos que começaram a participar, depois que... Assim que eu fui saindo, eles começaram a participar, mas assim, não na venda, mas no uso. Eles acham que conseguem usar, assim, socialmente. Controladamente. Sim. Isso. E seu pai, ele morreu em decorrência de estar do lado B? O falecimento do meu pai foi uma coisa, assim, bem trágica. Porque
o meu pai, ele pegou um talão de cheque da minha mãe. Um talão de cheque da minha mãe. E pegou, foi pra capital, São Paulo. E comprou aquele talão de cheque tudo em roupa. E montou uma loja. Assim, uma loja no fundo de casa. Minha mãe me deu conta que sumiu o talão de cheque dela. E ela deu parte. Quando ela dá parte, as polícias procuram o que aconteceu. E chegou até meu pai. Naquela época, os policiais prenderam meu pai. E uma semana, meu pai já ele bebia bebida alcoólica, bebida destilada, né, pinga, e usava maconha. Naquela época, lá atrás. Então ele já era um pouco debilitado também. E seu pai morava com vocês? Morava conosco, isso. E aí, quando ele foi preso, ele negou à justiça que não tinha feito isso. Então, naquela época, em Franca, os policiais tinham eles faziam o quê? Eles batiam na sola do pé e na sola da mão. Então, eles bateram muito na sola do pé e na sola da mão do meu pai. Foi na onde estourou uma veia que deu hemorragia e aí veio a óbito. Nossa. Foi através disso. Aí, você tinha quantos anos? Eu tinha 3 anos de idade. Mas você era pequeno. Eu não conhecia o meu pai. Não conhecia o meu porque você era pai. muito novo, né? Era muito novo. Nenhuma... Assim, eu tenho alguns flashes, sim, né, do meu pai andando comigo de bicicleta, de estada do mão com meu pai. Alguns flashes, assim, bem eu tem uma falta... Hoje já curou, né? Hoje foi curada, mas eu convivi com essa perca paterna e com essa dor paterna muitos anos na minha vida.